Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje nós vamos ver os elementos que você deve evitar para ter um texto coerente, ou seja, que você deve evitar na hora que estiver construindo o seu texto e que, sim, vai te ajudar quando a banca avaliar a coerência textual do seu trabalho, ok? Beleza? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sabe que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, por que eu resolvi trazer este assunto? Porque como eu analiso, né, muitos trabalhos, como eu faço tanto revisão quanto a parte de mentoria, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade enorme na hora de escrever, de passar as ideias para o papel, de fazer textos coerentes, de fazer parágrafos, né, coesos. E então, por isso que eu resolvi trazer mais uma vez esse assunto, né? Porque por mais que a gente dê voltas, mas eu sempre acabo encontrando esses errinhos nos trabalhos de alguém. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Tomar cuidado com a redundância de ideias. Sim, é muito comum, por exemplo, as pessoas na hora que estão descrevendo, né, alguma ideia, elas vão tentar trazer aquela sustentação, né, pro argumento que elas estão colocando e acaba sendo redundante. Você tem sim que mostrar o seu ponto de vista, porém evite redundâncias, né? Evite ficar falando a mesma coisa do mesmo jeito, entendeu? Claro que você, no caso, vai ter muitas vezes que se referir mais de uma vez ao assunto que você está tratando. Mas é o que eu disse, há maneiras de você fazer isso sem tornar o texto redundante. Por exemplo, um exemplo disso é utilizando pronomes. Pronomes são para você retomar, né, um termo. Tem também outro artifício muito bom, né, que é o da remissão catafórica e a remissão anafórica, que eu já fiz vídeo explicando. Se vocês não viram, vou deixar linkado aqui nos cards, ok? Beleza? Então, há maneiras de você contornar a redundância de ideias, certo? De você tornar o seu texto mais agradável de ser lido. Então, evite redundância de ideias, porque isso tira ponto, sim, do seu trabalho. Outro ponto importante, fatos contraditórios. Evite ser contraditório na hora que você estiver expondo ideias, no caso, que apresentam, sim, divergências. As ideias podem até ser divergentes sobre o mesmo fato, mas o fato não deve ser contraditório. O fato é aquele acontecimento que independe de opiniões, certo? É o fato em si, ou seja, é o referente, é o que realmente aconteceu. Então não depende de opinião de A ou de B. Por que eu falo para evitar isso? Porque com certeza a banca vai ler o seu trabalho mais de uma vez, todos os professores que vão fazer parte da banca vão ler mais de uma vez e eles vão ficar atentos a isso. Então, por que eu falo para tomar cuidado com fatos contraditórios? Porque eles ferem os princípios da lógica. Esses são os 3 princípios básicos da lógica, né? O princípio da identidade, no caso. Esse princípio foi formulado por Parmênides de Eleia, né, que foi um filósofo grego. E a base dessa lei é que todo objeto é idêntico a ele mesmo. Aí eu dei aqui um exemplo. Em outras palavras, se A é igual a B é igual a B. Por exemplo, uma bola é igual a uma bola. Ou seja, vamos supor, uma bola furada continua sendo uma bola. Houve uma circunstância lá que, vamos supor, ela acabou se esvaziando, que ela deixou de ser o que ela é. Não é porque ela perdeu o conteúdo dela, né, que ela deixou de ser uma bola. A forma dela continua sendo a mesma, entendeu? É esse sentido que eu quero dizer. A mesma coisa, por exemplo, vamos supor que um cachorro, ele é atropelado. Um cachorro tem aquela forma, 4 patas, 2 orelhas, um focinho, entendeu? Não é porque ele perdeu uma perna que ele deixou, a forma dele continua sendo a mesma que a de um cachorro, entendeu? Então esse é o princípio da identidade, trocando em miúdos. Agora vamos ao próximo princípio, o princípio da não contradição. Sim, isso aqui é muito importante. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas se contradizendo e elas nem percebem. É incrível isso. Incrível. As pessoas entram em contradição na hora que tá escrevendo, às vezes na hora que tá meio que defendendo um ponto de vista e nem percebe. Olha lá. Ó, princípio da não contradição. Esse princípio estabelece que 2 afirmações desse foi Aristóteles, né, que formulou,
Esse princípio estabelece que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ou falsas. Duas afirmações contraditórias, lembrando, não podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, uma delas é verdadeira enquanto a outra é falsa. Por exemplo, as duas afirmações seguintes não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. X é Y e X não é Y. Ou é ou não é. Sim, é 50% ou é válida ou não é válida, certo? Por exemplo, vamos trocar em miúdos aqui. João é careca ou João é cabeludo. Ou seja, ele não pode ser careca e cabeludo ao mesmo tempo. Ou ele é um ou ele é outro, entendeu? É mais ou menos esse sentido. Para explicar para vocês um exemplo concreto, né, do princípio da não contradição. O princípio do terceiro excluído, né? Que no caso é um desdobramento desse da não contradição. O que ele quer dizer? Basicamente, o que esse princípio estabelece aqui para qualquer proposição, ou seja, para qualquer sentença, há duas possibilidades, ou ela de ser verdadeira ou de ser falsa. Logo, se há duas proposições contraditórias, uma delas é verdadeira e a outra falsa. Ambas não podem ser verdadeiras, nem ambas podem ser falsas. Então, esse é basicamente os princípios da lógica. Então, quando eu quero dizer para tomar cuidado com fatos contraditórios, é tipo assim, vamos supor que um autor está falando que um fato ocorreu de um jeito, o outro autor fala que ocorreu de outro, entendeu? Tome cuidado com isso. Se você colocou o fato em si no seu trabalho de forma contraditória. Não, o que pode ocorrer é que eu falei, a opinião de um autor ser discordante a outro, mas nunca o fato em si, certo? O acontecimento sobre aquela época, aquela ideia, entendeu? O fato, o que realmente ocorreu com todos os agentes, ele tem que ser uníssono. Olha, aconteceu isso aqui, entendeu? Essa é a verdade, certo? Que pode ocorrer são opiniões diversas, isso sim, mas nunca fatos diversos, certo? Só para deixar bem claro, o fato é imutável. Agora vamos lá. Fatos isolados sem relação com a pesquisa. Porque a hora que você está tentando provar algo, né, principalmente a hora que você estiver fazendo a sua pesquisa, que você vai analisar uma série de fatores, uma série de parâmetros. Então, vamos supor que um fato isolado ali deu diferente digamos, do padrão, né? Dos dados que você pegou, que você coletou e que estão condizentes, sim, com a realidade. Você pode sim colocar esse fato isolado, mas fazendo uma ressalva, né? Olha, a partir de tantos experimentos em laboratório, observamos esse padrão assim, assim, assado. Porém, como fato isolado, apareceu assim, assim, assado, entendeu? Mas evite colocar, né? Se forem muitos fatos isolados, entendeu? Porque pode confundir a pessoa que estiver lendo. Ela pode confundir e falar assim, ué, mas qual que foi o padrão observado? Foi a regra ou foi a exceção? Entendeu? Então tome cuidado na hora que você for descrever fatos isolados. Não é que não possa. E claro, só se realmente tiver relação com a sua pesquisa. Se não tiver relação, nem coloque. Certo? Se não for relevante para sua pesquisa, nem coloque. Então, vamos lá. Frases muito extensas, sim. Como eu já disse, não é muito aconselhável você fazer parágrafos muito longos. Por quê? Porque fica ruim na hora de ler, né? E como a maioria das pessoas hoje em dia não tem muita paciência de ler, fica mais agradável de você ler textos, né? No caso, parágrafos curtos, com frases curtas também. E claro, né? Bem espaçados. Tem que ter aquele mínimo de espaçamento que é 1,5, né? Espaçamento entre linhas, 1,5. Por quê? Porque as pessoas elas não gostam, por exemplo, de textos que nem eram os jornais, os livros antigos, né? Com aquela letrinha Arial nada, acho que era Times New Roman 10, entendeu? Parágrafos enormes, aquilo torna a leitura cansativa, certo? A sensação é tipo assim, você lê uma página, a sensação é que você leu 10 páginas, você já fica cansado muito rápido. Por isso que é legal você fazer o seu trabalho na forma de texto e escanear. Parágrafos curtos, bem espaçados, certo? Lembrando, todos os parágrafos têm que ter, sim, no caso, um tópico, né, pelo qual você está descrevendo, tem que ter a sustentação do argumento, tem que ter aí uma conclusão também, né? Tem que ter a sustentação, a argumentação e a conclusão. Ok? Ficou claro? Então, frases muito extensas, evite colocar para você ganhar mais pontos na hora que a banca for avaliar a coesão e coerência.
Também evite o uso de frases feitas, clichês, jargões, estrangeirismos, evite. A menos, é claro, por exemplo, se for um TCC na área de informática, vai ter muito termo, sim, em inglês, é normal. Mas isso aí já é uma coisa decorrente da área, entendeu? Não tem como, no caso, a banca tirar muito ponto disso. Mas se não é uma área que realmente use esses termos mais técnicos, né, esses estrangeirismos, evite, certo? Evite também senso comum, entendeu? Porque lembre-se que o seu trabalho, por ele ser de cunho científico, tudo nele tem que ser reverenciado. Então, evite citar muito, é de senso comum que tal e tal coisa acontece, entendeu? Evite. Outro ponto importante, utilização de palavras desnecessárias. Sim, toda linguagem científica, ela precisa ser simples e direto ao ponto. Você não está escrevendo um poema, então você não tem que ser excessivamente descritivo, certo? Então procure ser o mais sucinto possível, o mais simples possível, de modo qual que vai ser o seu parâmetro na hora de que você estiver escrevendo. Escreva de forma que até um leigo entenda sobre o que você está falando. O que importa é o seu texto ser entendível, né? Digamos assim, né? Nem sei se existe essa palavra, mas isso que é importante. Que a pessoa que for ler o seu trabalho vai entender, certo? Mesmo não sabendo nada sobre o assunto, ok? Então, evite a utilização de palavras desnecessárias e evite termos muito rebuscados, troque sempre por um mais simples, ok? E também, por último, mas não menos importante, evite a repetição de palavras, o que, né? Tipo, o queísmo. Evite também adjetivos muito exagerados, entendeu? Fique atento à pontuação, à gramática, porque erros de português também contam e tiram pontos. Então, faça revisões. Seu orientador te der prazo para você entregar uma parte do seu trabalho, revise antes de entregar, tá? Para diminuir os erros, porque com certeza ele vai entregar com erros, entendeu? Não tem como, por mais que você faça revisões, sempre vai ter um errinho ou outro que vai passar desapercebido. Então, procure fazer revisões antes de entregar, certo? Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like pra mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo aí o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico, monográficos, para todo mundo que tá fazendo o TCC. Está logo aí abaixo na caixa de informações. Comprando pelo meu link, você tem acesso aos meus bônus. E também vou deixar aí o link do meu portfólio com todos os serviços que eu presto, certo? Qualquer coisa é só me chamar lá no direct do Instagram. Tem aí também um grupo do WhatsApp do Telegram, caso você queira tirar alguma dúvida comigo. Estou à disposição. Então é isso. Até a próxima. Bons estudos. Foca no TCC e tchau.